fazer seus planos. Porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Esse texto, acho que é pouco provável que a gente que está aqui nunca ouviu. Se talvez não lembrava a referência, mas o texto em si é muito possível que você que está comigo aqui ao vivo, ou até mesmo você que está vendo essa gravação, em algum momento você já ouviu essa palavra. Porque ele é um provérbio muito conhecido, muito conhecido. Mas talvez a gente conhece e o momento mais importante da gente lembrar dele é o momento mais difícil de se lembrar, que é quando a gente está no meio de um caos, no meio de coisas, de situações de vida, de guerras, que elas gritam tão alto que às vezes é difícil lembrar de textos assim. Às vezes é difícil lembrar de que existem planos e é bom planejar. O Senhor nos ensina a ser diligente, tanto que a palavra literalmente vai dizer assim, ó, se você vai construir uma casa, desenhe muito bem, planeje muito bem, para que você não comece a construir e depois tenha que passar a vergonha de parar no meio. Deus nos ensina a planejar. Deus nos ensina a olhar a nossa vida e começar a desenhar passos para ela. Deus quer que a gente amadureça, quer que a gente crie estrutura, quer que a gente, por meio da excelência e da diligência, a gente também revele a glória dele. Então, não é sobre esse aspecto de planejar, mas é sobre entender que acima de todo planejamento feito que deu certo e todo planejamento feito que não deu certo, a última palavra, ela vem do nosso Deus. E é muito fácil falar isso, assim, ó. Verbalizar isso é muito fácil. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes eu estou ouvindo uma pregação rápida, ou algum vídeo mesmo da internet, que vai falar sobre a palavra, e que é um ensino, às vezes, tão doloroso, tão duro, que quando a pessoa está falando, ela fala aquilo e eu fico imaginando, cara, como a gente falar sobre isso é simples. Mas na hora que a gente está vivendo, é tão desafiador, é tão doloroso acreditar, e mais do que acreditar, é praticar aquilo. Porque as circunstâncias, elas gritam demais. E eu estava comentando com vocês que quando tudo isso aconteceu, a gente estava especificamente num dia, o Ricardo e eu, da semana passada, num dia caótico, assim, ó, literalmente caótico, de decisões que impactariam o nosso futuro, que a gente tinha que tomar. E tomar dessas decisões, não de uma forma confortável, tranquila, com um belo planejamento, não. Eram decisões complexas que mudariam várias coisas no nosso futuro e que no meio do caos a gente tinha que decidir. Então, assim, era um dia terrível. Particularmente era um dia terrível. E no meio de tudo isso, no meio dessas tomadas de decisão, da gente ansioso, da gente nervoso, da gente preocupado, da gente cego com a circunstância, a Amora começou a passar mal. E ela passou mal, passou muito mal. E naquele momento, assim, ó, não tinha mais nada que era mais importante do que aquilo. Naquele momento, tudo que a gente estava conversando, tudo que estava na mesa, todas as ligações que estavam para acontecer, tudo que estava acontecendo naquele dia, especificamente, naquela quarta-feira, tudo a gente parou. A gente parou porque a coisa que naquele momento era mais importante, e acredite, assim, ó, a gente, como família, era uma parte da família mesmo, assim. A Amora, para você ter ideia, eu tive o privilégio de conhecer ela há 2 anos e meio, mas o Ricardo, meu marido, viveu 9 anos com ela. E ela veio numa época do Ricardo, da vida dele, muito terrível. Uma pessoa da família estava no estado terminal de câncer e ela veio para apoiar essa pessoa nessa situação final dela e no final acabou sendo um apoio para ele. Foi alguém, o Ricardo era um cara mais duro, ele conta isso uma hora, ele vai dar um testemunho mais específico, mas ele era um cara durão, um cara que não chorava, e aquele serzinho feito por Deus, sem palavras,
com uma doçura incalculável, foi quebrando a dureza de coração de um homem, que naquela época nem conhecia o Senhor, mas aquele serzinho foi moldando, foi mostrando que chorar lava por dentro, foi mostrando que é possível sim amar um serzinho tão doce e ser transformado como pessoa através daquele convívio. Então, eu estou falando deste alguém que veio depois todos os dias juntos, coisas juntos, viagens, momentos felizes, momentos dolorosos, momentos difíceis, momentos de saúde, momentos de enfermidade, todos os dias, todos os dias, todos os dias. De repente, esse serzinho tão importante para nossa família, do nada, começou a passar mal diante da gente que não tinha nada para poder fazer. Naquela hora, todo o caos que nós estávamos, a gente não conseguia cuidar, porque a coisa mais importante chamou a atenção. E aí, nesses dias, essa palavra veio e, e é como se o Senhor falasse para mim assim, existia uma força muito mais poderosa que eu poderia ter parado naquele instante para olhar. E eu estou dividindo com você, com toda a sinceridade do meu coração, uma experiência que eu passei. O Senhor sabe o quanto eu creio nele, o quanto ele é a minha fonte de vida. Mas especificamente naquele momento, Deus usa essa experiência para me mostrar que se uma dor tão dura conseguiu tirar os meus olhos do problema de forma com que eu não mexi, eu não tive condição de mexer em nada, se eu olhasse que ele tem todo o poder e que a última palavra é dele. Talvez eu teria vivido a experiência de milagre que eu vivi. Eu vivi milagres naquele caos todo que eu contei para você, situações que eram impossíveis, literalmente, elas se resolveram ao longo dessa semana. Enquanto eu não conseguia olhar para elas, enquanto o meu coração estava machucado por causa daquele serzinho, eu não conseguia olhar para esses problemas, mas eles foram solucionados, porque eu clamei tanto por esta mudança na vida desse serzinho, que eu não olhei para o meu problema e que eu pude ver Deus ser aquele que deu a última palavra no meio do caos. Mas o que eu aprendo é a olhar mais para esse texto, a escrever na tábua do meu coração. E se faz sentido para você, que você possa também capturar essa mensagem e olhar. Eu não sei em qual caos você está. Eu não sei qual circunstância parece tão grande, tão dolorosa, tão desafiadora, capaz de cegar, capaz de tirar a paz, capaz de mexer com o sono, capaz de mexer com o nosso apetite. Eu não sei qual ela é. Mas o Senhor olha nos meus olhos e nos teus olhos para poder dizer: você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. A nossa preocupação, às vezes, parece boa, parece zelo, mas no final é medo, é insegurança, é incredulidade de alguma forma. E o Senhor quer dizer assim: escuta, eu quero arrancar de você toda a incredulidade. Eu quero arrancar o medo, eu quero arrancar a preocupação, porque ela está roubando aquilo que eu já preparei para você. A última palavra é do nosso Deus. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles vão dar certo. Não é só bonito de dizer isso. Isso é uma verdade espiritual, comprada na cruz com preço de sangue. E que todas as vezes que a gente não vive isso na prática, nós estamos perdendo o tempo que o Criador da nossa história, que o autor que escreveu os nossos dias, planejou para que a gente vivesse. Estamos perdendo esse tempo. Estamos com coisas preciosas escorrendo pelas nossas mãos e não precisava. Talvez pode ter escoado oportunidade, talvez pode ter escoado um pouco de paz, talvez pode ter escoado melhores relacionamentos, ou talvez pode ter escoado algo muito mais valoroso. Ao se perder alguém que não dá para voltar mais atrás. As guerras, elas tomam a nossa atenção.
Seria mentiroso não dizer que elas não tomam nossa atenção. Elas só não podem tomar o nosso coração. E é tão sutil. É tão sutil. Chegamos em momentos de guerras tão, talvez às vezes tão dolorosas, tão pesadas, que elas conseguem sim, ainda que eu estou ali clamando. Olha que doideira. A gente às vezes está clamando, está orando, está buscando a Deus, mas existe um canto no nosso coração. O Senhor quer esquadrinhar, esquadrinhar, esquadrinhar no mais íntimo, no mais profundo, para poder descobrir se de alguma maneira ainda ali dentro existe qualquer tipo de medo. Medo de falhar, medo de dar errado, medo de escolher errado, medo de decidir errado. Você já teve esse medo? É muito doido isso. Será que Deus falou mesmo comigo? Será que é esse caminho mesmo que eu tenho que tomar? Existiam coisas nesses dias que eu cheguei a pensar, será mesmo que Deus me chamou para isso? Será que Deus mesmo me falou para isso? E o Senhor me fez nesses dias lembrar que estamos na mão dele, eu estou na mão dele, você está na mão dele. Se o nosso coração de verdade anseia em ser dele, estar com ele, servir a ele, ainda que a gente possa tomar alguma decisão que não está tão clara, ele nos guia. Ele nos guia toda a verdade, ele assegura isso. Ele diz que aquele que serve ao Senhor não vai ficar sobre engano. O Senhor está nos guiando a toda a verdade. Então essa guerra, ela vai tomar a nossa atenção. Muitas vezes ela vai chamar, não tem como não. Mas o que eu não posso permitir é que ela roube o meu coração. Roubar meu coração é roubar a paz. Roubar o coração é conseguir achar um lugar que traz medo. Roubar o coração é conseguir achar um pedacinho de lugar que tira a paz. Roubar o coração é tirar a nossa atenção daquilo que a gente realmente deveria. E isso envolve a atenção das coisas que realmente importam. Atenção sobre os nossos relacionamentos, atenção sobre a nossa saúde, atenção sobre passar tempo com Deus, atenção sobre o tempo de clamor. Clamar. Tem hora que a gente precisa clamar, levantar a nossa voz. Dá trabalho isso. É mais fácil, muitas vezes, a gente trabalhar mais, ou é mais fácil a gente arrumar a casa, ou é mais fácil a gente correr para algum tipo de negociação, de ajuste, do que a gente clamar. Clamar. Esse clamor, eu não estou só falando de alçar a voz de forma como se fosse robótico, ou como se fosse algo místico, não. Mas o clamor, ele fala de uma necessidade real, de quando a gente se rasga diante de Deus e fala assim, ó, eu sei que a última palavra é sua. Todo o diagnóstico que eu tenho, o diagnóstico médico, o diagnóstico do banco, o diagnóstico dos negócios, o diagnóstico do governo, eles estão negando tudo, mas eu preciso do teu diagnóstico. Tem hora que você e eu precisamos clamar. Clamar, botar força no nosso clamor. O Senhor fala para a gente orar com súplica. Súplica não é um pedido, Pai, te agradeço, te entrego. Súplica é clamor intenso. Porque isso começa a moldar a nossa própria vida para entender que se o Senhor está dizendo que a última palavra é dele, eu começo a clamar e pregar para mim mesmo. A última palavra é do meu rei. A última palavra não é dessa situação, a última palavra não é deste caos, a última palavra não é desta enfermidade, a última palavra não é desta falência, a última palavra não é desse medo, a última palavra não é dessa depressão, a última palavra não é desse roubo, a última palavra não é dessa ofensa, a última palavra é do meu Senhor. A nossa vida cristã exige esforço, mas a gente é tendencioso a fazer primeiro com o nosso braço, sempre, infelizmente sempre. E não é sobre ser diligente, é sobre quando as circunstâncias nos cegam e a gente nem percebeu que o clamor está menos intenso do que o labor. Quando a sede de buscar e de colocar a cara no poste e precisar está menor, não a sede necessariamente, mas a ação de clamar e de buscar
muitas vezes foi se apagando pela preocupação, pelo medo, pela ansiedade, pela pressa. O nosso Deus quer nos fortalecer. E por isso Ele quer que a gente vá para uma busca. O reino de Deus é tomado por esforço. Nesses últimos dias dessa situação que eu te comentei, eu vivi algumas experiências de clamor, que existia há muito tempo que eu não vivia. De verdade, Senhor. Em um de marcar algo, Senhor, de um divisor de águas que espiritualmente eu senti algo diferente. E eu estava clamando por uma coisa, e eu vi Deus fazer em diversas outras. Mas aquilo era tão visceral para mim, que eu clamei com tanta fé e tanta sede para ver o Senhor se mover, que ativou outras coisas. O reino de Deus é tomado com violência, no espírito. Entrar, declarar, guerrear, orar em línguas na tua casa. Eu orei em línguas como existia tempos que eu não orava com aquela intensidade. E eu não sei se faz algum sentido para você tudo isso que eu estou compartilhando. Eu não sei qual é a situação que você está. Mas o meu convite para você hoje, clame. Vá com esforço para o teu clamor. Há uma última palavra, não acabou. Não acabou. Não acabou, ainda não acabou. Ainda não acabou. A última palavra é do nosso rei. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, algumas traduções é tomado com violência. E os que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus, a Bíblia vai falar que ele é de paz, justiça e alegria. Paz, aquela paz que Deus dá, que entra no meio do caos, que é ilógica, que não faz sentido, que não tem caminho humano que se explica, uma paz que invade e que dá para a gente sobriedade para agir. A justiça é alinhar a vontade de Deus, é alinhar o que está acontecendo com aquilo que Deus quer, uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Quando eu trago o reino de Deus, eu estou dizendo que eu estou alinhando a vontade de Deus com aquilo que está acontecendo na minha vida. Quando eu chamo o reino de Deus, quando eu busco o reino de Deus, quando eu declaro o reino de Deus, eu estou chamando esse alinhamento. E aí vem esta alegria. A alegria de Deus, que ela excede o entendimento humano. A paz e a alegria, que ela vai também além, que ela é ilógica. A alegria do Senhor é força. A alegria do Senhor é força, porque um espírito abatido, ele não consegue guerrear. Nós precisamos dessa alegria do Senhor vir sobre nós. É a alegria do Senhor, ele feliz com nossas atitudes, com a nossa resposta a ele, mas é a alegria dele entrando no nosso coração, no meio de seja qual for a circunstância que a gente está. Essa alegria é força. Então eu preciso ir com violência no mundo espiritual. Eu preciso arrancar as coisas que estão roubando a vida de Deus no meu coração com violência no espírito. E aí isso não é gritando, não é brigando, não, mas é com uma atitude intencional. Senhor, eu preciso do teu poder. Senhor, eu declaro que a tua palavra é a verdade. E se o Senhor diz, Pai, na tua palavra, o Senhor não é homem para mentir. O Senhor não é um homem, não é um ser humano que minta. O Senhor é verdade, a tua palavra é verdade. Então, no meio deste caos, eu declaro, o Senhor é um fazedor de caminhos. O Senhor cria caminhos. Deus cria caminhos. Deus está nos chamando para uma vida de uma fé real. De uma fé real. Em níveis novos. O Senhor quer nos fazer subir de grau, subir de nível. Subir de nível de fé. Por isso, as guerras vão subir de nível também. A especialidade de Deus é mudar o final. A especialidade de Deus é mudar o final. E como é desafiador para mim e para você. Acreditar, porque tem hora que já chegou. Você fala assim, não é possível, porque aparentemente já acabou. Não acabou. Não acabou. Os planos humanos versus os planos de Deus. Tiago 4, 13 a 15. Eia, agora que dizes, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos,
digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? O que, que é? Porque, assim, por que é a vossa vida? O que é a sua vida? Ela é um vapor que aparece por um pouco e que depois desvanece. Em um lugar, o que vocês deviam dizer é: Senhor, se tu quiseres, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. De novo, esse é mais um versículo que conhecemos. Isso é mais uma questão que a gente sempre fala: se Deus quiser, vai acontecer. Mas a pergunta do Espírito Santo é sobre as nossas entranhas. É quando tudo está acontecendo. É quando nós estamos diante de um diagnóstico, de um cenário que não tem resolução humana. É neste cenário que o Senhor pergunta para mim e para você: ei, o que é a nossa vida? Ela é só um vapor. Ela é só um vapor. Se ela é um vapor, se eu perder ou se eu ganhar, eu preciso entender que a minha vida foi escrita por um autor que planejou os meus dias antes de que nenhum deles existisse. E ele espera, ele anseia, ele deseja que essa verdade nos inunde, porque ele deseja trazer para nós paz, justiça e alegria. No final do dia, o nosso Deus quer trazer paz, justiça e alegria. E eu estou indo para o final. Ele quer nos mostrar que existe um poder ilimitado. Salmo 135, 4, 10. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó, Israel, para o seu próprio tesouro. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, ele faz. Ele fez céus, ele fez a terra, ele fez os mares e todo o abismo. Ele faz subir vapor das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva. Ele tira vento do tesouro. O que feriu os primogênitos no Egito, desde homem até animais. O que enviou sinais e prodígios no meio de ti, lá no Egito, contra Faraó e contra os seus servos. O que feriu muitas nações e matou poderosos reis. De Deus não se zomba. Deus é poder. Por que precisamos viver isso nas circunstâncias do nosso dia? Porque os níveis vão subir. Os níveis de guerra também. A palavra diz que os fins dos tempos, eles teriam que ser abreviados, senão até os escolhidos se perderiam. Porque tamanha é a opressão, que ela tem o poder de nos cegar. O Senhor está nos ensinando a escrever na tábua do nosso coração, que é a última palavra dele, de que ele é todo-poderoso, para que o nosso espírito se prepare para aquilo que a gente ainda nem sabe que vai viver. O treino de Deus é para fortalecer em nós uma estatura de varão perfeito. E muitas vezes, Deus pode nos ensinar com a palavra, Deus pode nos ensinar com um encontro como esse, Deus pode nos ensinar num culto, mas também Deus pode nos ensinar num vale, num luto. Deus já me ensinou com muitas vitórias, mas nesses dias Deus está me ensinando em cima de um luto doloroso, mas que eu agradeço pela grandeza do que Ele me ensinou nesses dias. A minha oração aqui é que o Senhor encontre todas as possibilidades para nos ensinar, mas que a gente seja como cada dia mais como o sábio, que a gente aprenda a ouvir a palavra, que esta fé venha pelo ouvir, que ao ouvir essa palavra que o nosso coração tenha sede e responda, que não precise um caos, que não precise uma bonança, que não precise simplesmente uma circunstância, que a palavra dele seja luz para o nosso coração. Lázaro, quando as irmãs foram atrás de Jesus, imagina você, se coloca no lugar, eu me coloco no lugar dela. Cara, até então ninguém nunca tinha sido ressuscitado. Você acredita que elas pensavam que Jesus poderia ressuscitar? Olha o que elas falaram. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Existem coisas que você e eu vivemos de experiência de fé
em que a gente acredita que Deus vai fazer. A gente acredita que, por exemplo, meu irmão não teria morrido. Você teria impedido que essa doença o matasse. Isso é um nível de fé que é maravilhoso. Elas criam em Jesus. Mas o Senhor queria expandir e levar para um outro nível. Um outro nível. O nível de saber que ele poderia ressuscitar. O Senhor quer nos fazer muitas vezes ir para diante de alguma experiência, para que a gente veja que naquele nível de experiência a gente ainda não tem fé para aquilo. Eu, nesses dias, estive diante de uma situação que no primeiro momento eu me questionei, eu tenho fé para ver essa cura acontecer? E o Senhor foi levando o meu coração para ver que eu tinha fé para essa cura acontecer. Eu verdadeiramente tinha fé para essa cura acontecer. Mas me faltou fé antes, para que eu não precisasse chegar nessa situação. Existem níveis de fé. Existem níveis de fé que o Senhor quer nos fazer aumentar. E o Senhor vai nos expor para que Ele possa mostrar para nós mesmos o nosso coração. E o quão mais fundo a gente precisa ir. O quão mais duro a gente precisa clamar. O quão mais violentamente e esforço a gente precisa trazer o reino de Deus para a nossa vida. Nossa resposta: devemos confiar e permanecer firmes na promessa do Senhor. E pedir para Ele assim: Senhor, me mostra aquilo que eu ainda não sei, que eu não tenho fé suficiente. Me ajuda, aumenta a minha fé. Como aquele homem que um dia chegou e falou assim: Deus, me ajude na minha incredulidade. Talvez podemos crer em uma cura, mas talvez nos falta crer que o Senhor cria caminhos aonde eles não existem e aonde aparentemente o fim chegou. A fidelidade de Deus. Deus não é homem para que ele minta, e ele não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? O nosso Deus permanece firme todos os dias. Como você e eu precisamos nos lembrar disso. Começamos um clamor, e muitas vezes quando o cerco fecha por completo, a gente se esquece disso. Nada pode impedir o propósito de Deus. Se algo tem que se cumprir, seja o que for, seja o que for, seja vida, seja morte, nada pode impedir o propósito de Deus. O meu papel, o seu papel, é entrar nesse reino de paz, justiça e alegria. Venha o teu reino, Senhor. Declarar a palavra, porque enquanto a gente clama, a ausência de fé do nosso coração vai sendo expurgada, vai dando lugar a uma fé genuína, purificada, em um nível novo. Não só no nível de que, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas no nível superior, que ainda que se passaram 4 dias, ainda que já cheirava mal, Ele tem poder de fazer uma cura acontecer, uma ressurreição acontecer. Isso é muito louco. Eu ainda não consegui olhar e falar que eu tinha fé nesse nível. Eu preciso crescer na minha incredulidade. Eu preciso crescer e me livrar da minha incredulidade. Eu não sei qual aspecto da incredulidade que você precisa crescer, mas o Senhor está nos chamando para um nível diferente. Ainda não acabou. É sobre conhecer o poder que o nosso Deus tem por experiências pessoais com Ele. Deus faz coisa nova. Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova. Está saindo luz. Porventura você não percebe? Aqui o profeta começa, é como se ele, literalmente, você não consegue enxergar que Deus faz coisa nova? Eis que eu colocarei um caminho no deserto e rios no ermo, aonde não existe, onde não tem. Aonde não tem, não tem. Não é que é mais ou menos, não é que é um pouquinho, não é que vai dar. Não tem. Acabou. Já era, não tem caminho humano.
É exatamente nesse lugar. É exatamente nesse lugar que Deus espera encontrar em mim e você a palavra que diz. A última palavra é do meu Senhor. Daniel foi esse cara. Daniel acreditou nisso. Então o rei ordenou e trouxeram a Daniel e lançaram na cova dos leões. Meu Deus. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre, então. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ela, o rei, com o teu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se pudesse mudar, ou se mudasse a respeito de Daniel. Tampou o lugar, tipo assim, ó, ninguém pode tirar esse cara daqui. Meu Deus. Ninguém pode tirar esse cara daqui. Diante de um leão faminto. Nosso desafio é ler essas histórias com o nosso espírito. Porque quando a gente lê com o intelecto, é lindo. Quando a gente está no caos, nós precisamos que o nosso espírito se lembre. Há uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual. Existe uma palavra, um significado no hebraico, dizendo agonizomai, que está ligado à batalha espiritual. Agonizomai. Ela significa lutar como um atleta competitivo. Uma luta intensa, sem final. Ora, é para este fim que lutamos, que nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Nosso papel é lutar. Lutar. A gente tem que lutar. Porque quando nada mais faz sentido, a gente luta. Quando algo que realmente vale, a gente arranca a força de onde não tem. O Senhor quer nos ensinar a fazer disso um estilo de vida. Uma vez uma pessoa falou assim: você quer ver o impossível acontecer? Faz uma criança ser atropelada na frente da mãe dela. Como já é um fato, isso já aconteceu. A mãe cria força a ponto de levantar um carro que tem toneladas. Imagina o que nós não podemos fazer com uma busca e um clamor, sabendo que este Deus vai fazer tudo o que ele escreveu para nós. Se ele disse, ele vai cumprir. E se não tem caminho, é porque ele vai criar caminho. O Senhor nos chamou para isso. Davi foi perseguido, Jesus foi perseguido, Paulo foi perseguido. Eles só são o que são, porque eles, na fragilidade deles, na humanidade deles, eles acreditavam que serviu a um Deus Todo-Poderoso. E não precisa de ter caminho existente. Ele cria o caminho. E eu quero orar por nós. Eu quero orar para que essa palavra possa encontrar no nosso coração uma terra fértil, uma terra para prosperar. Eu prego para mim, antes de qualquer um outro que esteja aqui ou esteja numa gravação. Mas eu quero também te convidar a pregar para você. O que você já desistiu? Qual o caminho que parece que não dá para fazer? Seja ele qual for. Pode ser teu casamento, pode ser tua saúde, pode ser a situação financeira, pode ser uma empresa, pode ser teu filho. Pode ser um sentimento que você carrega há tantos e tantos anos, velado, que as pessoas nem sabem, mas você, de manhã, de tarde, de noite, lida com isso. Pode ser um aspecto que você nunca conseguiu resolver, uma relação truncada, que você perdeu o prazer e a esperança. O Senhor está convidando você e eu para levantar e para declarar: ainda não acabou. A última palavra é do meu rei. E talvez você não está num caos. Talvez você está numa vida comum,
Talvez você está em dias que parecem todos iguais. E que ainda pior, falta energia, porque a esperança acabou. O Senhor está te convidando hoje para se levantar e se lembrar que o reino de Deus é tomado por violência. O Senhor espera um clamor, meu e seu. O Senhor espera que a gente possa olhar e não dizer, mas isso é porque fulano não muda. Isso eu não posso fazer nada porque ciclano não resolve. Mas isso é porque tal coisa é muito difícil. O Senhor espera que a gente vá adiante dessa situação e deixe Ele criar caminhos. Eu era alguém que no passado, eu vi uma circunstância e falava assim, cheguei a falar isso muitas vezes para minha mãe, mãe, se pessoa tal não quer, não tem o que Deus fazer, que Deus possa fazer. Eu falava isso para ela, por muitas vezes eu falei. Quando eu era mais garota, ainda quando morávamos juntas, ainda eu falava isso, mãe, se tal coisa, se fulano não quer mudar, não tem o que Deus faça. E glória a Deus, hoje eu vejo que eu era alguém que estava completamente equivocada. Deus faz. Porque se existe alguém que se levanta e clama, a palavra diz que o coração do rei é como um mar na mão dele, que ele mesmo muda para onde ele quer. Então, sim, se você ainda está diante de alguém que você desacredita na mudança desse alguém, se você está diante de uma coisa que você desacredita que essa coisa possa mudar, existe um Deus fazedor de caminhos, criador de rio no meio do deserto, e ele espera atitude minha e sua. Porque o reino de Deus, essa vontade boa, perfeita, agradável, esse reino de paz, de justiça, de alegria, ele é tomado com violência. O Senhor espera um levantar do meu espírito, do seu espírito, para olhar para essas coisas e se lembrar que a expectativa dele é que a última palavra seja dele e não a nossa. Não da nossa incredulidade, não da nossa desistência, não do nosso pavor, não do nosso medo, não do do nosso atarefamento, se é que existe essa palavra, mas a última palavra dele diante de um povo que clama em nome de Jesus. Feche seus olhos comigo. Seu Espírito, obrigada. Obrigada pela tua graça. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por tudo que o Senhor faz na nossa vida e a gente nem tem noção da grandeza de tudo que o Senhor faz, de todo o ensino, de todo o tratar, de todo o lapidar que o Senhor faz no nosso espírito, meu Pai. Eu te agradeço por isso. Eu oro, Pai, agora para que a tua força, a tua instrução, a tua direção, o teu amor, o poder da palavra encontre o nosso coração, o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui, cada um que vai ver essa gravação, e possa encontrar de verdade, como nós declaramos várias vezes já hoje, que encontre no nosso coração uma terra fértil, boa, sedenta, que recebe a semente. Pai, em nome de Jesus, tantas circunstâncias colocou o espinho sufoca a semente. O espinho, a pedra, as pedras que também são as circunstâncias da vida, que é a tristeza, que são os pesos, elas não deixam a terra ter respiro, e por isso a semente não floresce. Eu oro, Pai, por cada um de nós aqui, tudo que é espinho, dor, dificuldade, cansaço, e tudo que é peso, toda pedra que está tampando a terra do nosso coração, a terra do nosso espírito, eu clamo para que essa palavra possa, Senhor, como águas mesmo que lava e que leva para longe, que arranca o espinho, que arranca a pedra e que afofa essa terra do nosso coração, que afofa a terra do nosso espírito, para que ela volte a ter vida, para que a gente seja como aquele que é, que o Salmo 1 conta, que é feliz, o homem que se assenta, que ouve a tua palavra, que tem prazer nela, e isso, por isso, se torna como um rebento, que tem raízes fortes, raízes que bebem desta água e que cresce, que dá flor na estação certa, que dá fruto na estação certa. Pai, em nome de Jesus, o Senhor espera isso de nós. Nos ajuda a preparar nossa terra para isso. Com clamor, com quem não desiste. Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. O Senhor não tem prazer naquele que desiste. Pai, nós não podemos desistir, porque o Senhor não desiste.
O Senhor cria caminho onde não existe. Não é. Senhor, nós somos o participante da história. Nós somos os personagens da história. O autor é o Senhor. Quem determina o final é o Senhor. O nosso final, o final da nossa família, o final das nossas finanças, o final da nossa saúde, o final dos nossos relacionamentos, o final do nosso ministério, o final da nossa vida interior, o final é teu que pertence. Senhor, cabe ao homem honrar ao Senhor, obedecer à verdade da tua palavra. Senhor, nos livra do nosso engano, de estar embriagado, cego com a nossa circunstância, aceitando de que essa é a vontade de Deus. Não é. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dano. Ainda que uma porta seja fechada, ainda que seja um período de dor, a tua vontade, que ela é soberana acima de todas essas coisas, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Bem sabe o Senhor os planos que tem a nosso respeito, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Que essa verdade dessa palavra nos inunde, nos sacuda, nos fortaleça e nos conduza, Pai, a viver e a aplicar o que o Senhor nos ensina, daquele que sabe que a última palavra é do Rei da Glória. Declaro isso sobre a vida de cada um de nós, Pai, de quem nos está aqui hoje e de quem assiste essa gravação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te abençoo. Eu não sei se você gostaria de compartilhar algo, de trazer um testemunho, ou pedir uma oração específica, ou só comentar algo sobre essa palavra. Se você deseja, abre o teu microfone e fale comigo. Se não, se você não tem nenhum comentário, testemunho ou pedido de oração, a gente vai encerrar agradecendo a Deus por esse encontro. E eu quero, enquanto você fica à vontade, tá? Eu vou falando só para não ficar aquele vazio aqui assim, ó. Mas pode me interromper a qualquer hora sem problema nenhum, tá? Tá liberado. Eu quero abençoar você. Eu abençoo tua casa. Eu abençoo tua família. Eu abençoo tua saúde. Eu abençoo você com clareza. Que o Senhor te conte e te faça despertar tudo que está cegando você a ponto de não ver coisas importantes que estão acontecendo à sua volta. Que o Senhor possa livrar você disso. Que Ele abra os olhos do seu entendimento. Que Ele abra os seus olhos espirituais. Que Ele te permita enxergar, antecipar os problemas. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor, aquele homem que teme ao Senhor, ele levará a conhecer os seus planos, os seus segredos. Que a circunstância não nos roube de ver Deus nos revelar os segredos dele, de nos antecipar as circunstâncias da vida, de nos preparar para situações que possam acontecer. Eu te abençoo para isso. Que haja paz na tua família, que haja fé no teu espírito, que haja sede, clamor, temor a Deus no teu coração. E que o Senhor te prepare para um nível novo de fé. Não só de crer que se ele estivesse aqui, algo ruim não teria acontecido, mas de crer que ele pode ressuscitar. E também de crer que determinadas coisas nem precisam acontecer, porque ele é soberano. Te abençoo. E talvez você que nos ouve aqui na gravação, que você não teve a oportunidade de entregar sua vida a Jesus. A palavra diz que todo homem pecou, nós erramos. Pecar é se afastar da presença de Deus. E se isso nunca foi dito a você, todos nós, porque tomamos a nossa própria vida, perdemos a presença de Deus. Nos tornamos distantes, há um abismo entre o homem e Deus. Mas o Senhor se importou e ele enviou Jesus para pagar um preço que eu e você deveríamos pagar. O salário do pecado, de tomar a sua própria decisão, de seguir a tua própria vida, é a morte, morte do nosso espírito. Morte porque saímos dessa presença. E com o nosso espírito morto, ainda que a gente queira se aproximar de Deus, a gente não dá conta. Mas o Senhor Deus, sabendo que existia um preço a se pagar, ele deu o seu próprio filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. E só cabe a nós uma única coisa: reconhecer que somos pecadores, que nosso pecado nos afasta de Deus, nos arrepender disso de forma genuína e voltar para Ele. E se você deseja fazer isso hoje, se você crê no Senhor Jesus no teu coração, se arrepende dos seus pecados, faça comigo essa oração hoje. É simples. Com o coração eu creio e com a minha boca eu confesso como quem toma o seu poder de decisão e declara: Jesus,
Eu quero a sua vida em mim. Repete comigo assim, dizendo: Senhor, hoje eu ouvi a tua palavra. Eu reconheço que eu sou pecador e que o meu pecado me afastou de ti. Mas hoje eu me arrependo. Eu te peço, me perdoa. Lava-me com o teu sangue e me recebe como teu filho, porque hoje eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. E sei que ainda que eu morresse hoje, eu estaria em teus braços. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, ou se você se reconciliou com Jesus, vai lá no meu Instagram, Likeness, me manda um direct. Vai ser uma honra poder abençoar a tua vida e ajudar você nos próximos passos com Jesus. Nada tem a ver com igreja ou religião, mas com uma intimidade viva com Ele. E eu te abençoo para isso. Em nome de Jesus. Amém, povo lindo e maravilhoso? Obrigado pela tua companhia. Te abençoo. Tenha sido algo para fortalecer o teu espírito, você e toda a tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Beijo enorme. Tamo junto. Obrigada por tudo.